Grande dia. CPI instalada oficialmente, teve a eleição para a presidência da CPI. Omar Aziz, que era o candidato da oposição, ganhou, ele se diz independente, mas a oposição ao Bolsonaro ganhou com 8 votos a 3. Veja bem, até então dizia-se que havia 4 bolsonaristas nessa CPI e 7 oposicionistas, mas o presidente da CPI foi eleito com 8 a 3. Um dos bolsonaristas mudou de lado, E ele escolheu o Renan Calheiros como relator. E o Renan Calheiros já chegou atirando para todos os lados. Mas o Renan Calheiros já ligou a metralhadora giratória. A CPI já começou. Os membros bolsonaristas da CPI estão desesperados. Eu acho que alguns deles assistindo aqui o Plantão Brasil. Sabe por quê? Eles falaram, eles estão passando o trator aqui. É uma tratorada o que está fazendo oposição. É a mesma gíria que eu estava usando nas últimas semanas. Eu não falei? Vamos passar o trator no Bolsonaro na CPI. Começou. O trator agora deu a partida e engatou. Eu vou falar do que vai acontecer, os próximos passos da CPI. O Renan Calheiros já apontou a arma no coração do bolsonarismo. O Renan Calheiros já veio com uma bomba atômica para a CPI que ninguém estava esperando. Eu, Thiago, não esperava, eu tenho certeza que você não esperava. Isso não foi ventilado em local algum. O Renan Calheiros vai soltar a bomba. Eu vou falar disso, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair para o Bolsonaro? Então se inscreve aqui no canal. E a gente faz oposição também nas ruas. O nosso carro de som amanhã vai rodar em Fortaleza. A gente vai começar a rodar agora várias semanas em capitais também, que a gente estava rodando mais no interior nas últimas semanas. Vamos rodar também agora em algumas capitais. Eu vou mostrar aqui no final desse vídeo, o vídeo do carro de som rodando lá em Castro Alves, interior da Bahia. A propósito, a gente vai voltar essa semana a rodar em Castro Alves, até fechar a cidade inteira. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário tem o Pix, PicPay e Apoies. Vamos pra cima deles. E o Senado também tá indo para cima deles. Aproveita e se inscreve no canal. CPI começou. Mas muito escândalo dos bolsonaristas. Muito, falando que o Renan não podia ser relator e tudo mais. Ontem à noite, eu nem citei isso nos outros vídeos, que eu já sabia que não ia dar em nada. Ontem à noite, um juiz, a pedido da Carla Zambelli, ele deu uma decisão. Eu sabia que não ia dar em nada, era perda de tempo, nem falei sobre isso. Ele deu uma decisão que, o juiz da primeira instância, que dizia que o Renan Calheiros não poderia ser o senador. Ele ainda mandou, meu Deus, ele mandou um oficial de justiça intimar o Renan Calheiros. Imagina o coitado do oficial de justiça plantonista, que no meio da noite recebe uma decisão, ele tem que achar o Renan Calheiros para intimar. Olha, é só no Brasil, um juiz da primeira instância querer interferir no Senado com uma decisão que não tinha nada com nada, falando, na eleição de relator, a relatoria não é uma eleição, é o presidente da CPI que escolhe, não é nem eleição. Aí falou que o Renan Calheiros não pode concorrer na eleição, ele não foi votado, ele foi indicado pelo presidente. Olha, aí o TRF barrou essa decisão quando a CPI já estava discutindo isso, os bolsonaristas discutindo. Aí chega o Flávio Bolsonaro no alto do seu desespero e diz: essa CPI é uma vergonha, a CPI só deveria começar quando os senadores estiverem todos vacinados. E se morrer alguém, nós devemos ficar em casa. A CPI não pode acontecer porque tem que ser presencial. Pessoas estão correndo risco de vida, é a Covid. Agora, Flávio, 1 ano e 2 meses depois da pandemia chegar no Brasil, você vem falar de isolamento social, de ficamos em casa? Não colou. Teve a eleição e aí começa o alarme vermelho. Foi a primeira derrota do Bolsonaro que foi maior do que a esperada. Todo mundo, eu falei aqui, vai dar 7-4 a votação contra o Bolsonaro. Por quê? Porque são 11 membros na CPI, são 7 da oposição e são 4 bolsonaristas. Praticamente todas as votações vão acabar em 7-4. Aí pode ter uma coisinha ou outra, um 8-3, uma outra talvez seja por unanimidade. Mas 7-4. Na primeira votação, a mais importante para a presidência, votação secreta, hein? 8-3. Você fala, epa, peraí. Opa, já teve traição? Teve traição. O Ciro Nogueira, presidente do PP, Partido Progressista, que é o principal partido da base de apoio do Bolsonaro, é o partido do Arthur Lira. O Ciro Nogueira não votou no candidato bolsonarista, ele votou no Omar Aziz para a presidência. O Omar Aziz que já tinha dito que colocaria o Renan Calheiros na relatoria. Renan Calheiros que hoje é o pesadelo de Bolsonaro. O Bolsonaro, quando ele dorme à noite, ele dorme assim, ele tem um pesadelo com o Lula, ele acorda, aí ele pega no sono de novo, ele tem um pesadelo com o Renan Calheiros. Tá ruim pro Bolsonaro, e mesmo se ele acordar durante a noite várias vezes, vai mudando quem é o carrasco dele em cada pesadelo. Às vezes tá o Renan e o Lula juntos. Aí, o que acontece? O Ciro Nogueira traiu o Bolsonaro e lá no Palácio do Planalto, lá no entorno do Bolsonaro, já viram isso como uma traição. Eu falei isso aqui ontem, eu não falei? Eu falei, olha,
Mourão e Centrão, é o título do vídeo, Mourão e Centrão preparam traição a Bolsonaro. Uma coisa assim o título do vídeo. Vídeo de ontem no canal. Aí eu falei, ó, o Centrão começou a encaminhar pesquisas, eles vão começar a fazer isso mês a mês, ou a cada 2 meses, ou até quinzenalmente, eu não sei porque eu não sou da cúpula do Centrão, mas eles vão começar a fazer pesquisas agora para monitorar o quê? Qual é a popularidade do Bolsonaro e o quão esse núcleo duro bolsonarista continua com ele. Por quê? Porque em algum momento o Centrão sabe vai ter que pular do barco. E é o que eu falei, eu dei um exemplo ontem, imagina ter um Titanic cheio de ouro dentro, é o Brasil afundando, é o governo Bolsonaro afundando. O que der para eles pegarem do ouro antes que seja tarde demais de pular do barco, eles vão pegar, é isso que o Centrão tá fazendo, e pelo jeito, não tem muito mais ouro para pegar lá não, porque o Ciro Nogueira traiu o Bolsonaro, e isso ficou claro, ele não precisava ter votado no Omar Aziz, porque todo mundo sabia que seria 7-4, o voto dele foi um indicativo para o Bolsonaro. Outra coisa, eu falei isso aqui, eu fui o único que falei, eu li um monte de gente, fui o único que falei, gente, quando o Arthur Lira diz que 95% dos pedidos de impeachment, eu falei isso ontem na live também com o Rogério Correia e com a Bia Cerqueira, 95% dos pedidos de impeachment não tem crime, ele não está falando desses 95%. O Arthur Lira, presidente da Câmara, do mesmo partido do Ciro Nogueira que traiu o Bolsonaro, ele sabe muito bem, ele não é tonto, ele não nasceu ontem, ele não é o Flávio Bolsonaro, ele não é o Carlos Bolsonaro. Ele sabe o que fala, ele mede as palavras. Quando o Arthur Lira diz 95% dos pedidos de impeachment não tem crime, ele sabe muito bem que ele está afirmando que 5% tem crime. Ele está ameaçando o governo. Ninguém viu aquilo como uma ameaça, todo mundo começou a atacar o Arthur Lira, eu vi de outro jeito. Falei, calma aí. O Arthur Lira, se ele não quisesse o impeachment, ele falava, não tem crime nenhum, esses pedidos aí são só factóides políticos. Ele falou, 95% são e não tem crime. E os outros 5%? Os outros 5% a gente espera. Espera o quê? Espera a CPI. O presidente do partido do Arthur Lira traiu o Bolsonaro agora, traiu hoje. Não sabemos nos próximos requerimentos. Mas aí vem o Renan com bomba atômica. O Renan começou a CPI, o Renan fez lá um discurso, bonito até o discurso do Renan Calheiros, tá falou um monte do Bolsonaro, Renan falou, não, aqui será um julgamento justo, não seremos como Moro e Dallagnol, já atirando para todos os lados. E aí, logo depois do discurso, o Renan entrou com a artilharia pesada, ele entrou com uma série de requerimentos que serão votados na quinta-feira, então prepara, quinta-feira, 9 da manhã, teremos novo espetáculo, bolsonaristas esperneando, bolsonaristas gritando, como foi hoje, e porque serão votados os requerimentos. Entre os requerimentos, olha só, vou falar primeiro aqueles que a gente já esperava, eu não esperava que seria tão rápido, mas serão votados. Que o governo federal envie para a CPI todas as tratativas para compra de vacinas. Aí o governo federal vai ter que enviar para a CPI as provas dos crimes, as provas de que rejeitou as vacinas da Pfizer, de que rejeitou e cancelou o acordo da Coronavac de 46 milhões de doses na última hora, de que rejeitou 11 ofertas de vacinas. Tudo isso o governo vai ter que mandar. Vamos ver o que vai acontecer e nossa oposição nas ruas fortíssima, lá em Castro Alves, na Bahia. Olha só. Só no governo Bolsonaro é que os preços da carne, arroz, feijão e óleo aumentaram tanto. Não temos comida na mesa, só temos inflação e desemprego. E a vacina que salvaria a economia e milhares de vidas, Bolsonaro não comprou. Fique ligado, assista Plantão Brasil no YouTube. O governo Bolsonaro gastou milhões de reais para estocar cloroquina, mas não se adiantou para comprar vacinas. Quantas milhões de doses de vacina poderíamos comprar com o dinheiro que o governo Bolsonaro gastou em cloroquina? Tá aqui Castro Alves, na Bahia. Vamos voltar lá em Castro Alves essa semana. E estamos vendo se a gente consegue voltar a Garanhuns, onde deu toda aquela confusão. Vamos ver se a gente consegue voltar essa semana. O rapaz lá do carro de som tá meio com medo, mas ele já teve todo o suporte jurídico. Tem 4 advogados do grupo lá do PT de Garanhuns que eles ficaram comovidos lá com o rapaz do carro de som que foi impedido de trabalhar um dia. Então a coisa vai ficar bem feia lá pro vereador bolsonarista. Vamos ver se podem pedir cassação dele, um monte de coisa, porque ele não deixou o nosso carro de som trabalhar o dia inteiro, aprendeu o carro até as 5 da tarde. Mas vamos ver se a gente consegue voltar para Garanhuns exatamente para esfregar na cara desses bolsonaristas. Quem quiser ajudar as ações do Plantão Brasil, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário tem Pix, PicPay, Apoie-se. Vamos continuar indo para cima dessa corja, desse desgoverno assassino. Falou!